Olá, amigos do Agro! Você que acompanha o nosso canal Ruralcast, seja muito bem-vindo para mais um Ruralcast. Hoje aqui, uma presença toda especial, uma presença feminina, trazendo aí notícias e trazendo informações do agro, né? O processo que foi até chegar aonde ela está hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a Aline Micos, ela que é engenheira agrônoma, trabalha na Emater, ela é supervisora da regional aqui de Rolim de Moura da Emater, e ela vai trazer informações pra gente, como é que foi a carreira dela, como é que veio desde a formação até onde ela está hoje e o serviço que ela desempenha aqui com a agricultura familiar na nossa região. Muito bem-vinda, Aline, seja bem-vindo ao nosso Ruralcast. Boa tarde, França. Eu quero começar agradecendo, primeiramente, pela oportunidade maravilhosa de estar aqui, né? Para poder contar um pouquinho da minha história e um pouquinho do meu singelo conhecimento que eu tenho no agro, tá? É uma área onde eu tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas e eu espero trazer um pouquinho de inspiração para outras mulheres e poder contribuir um pouquinho com conhecimento aqui, né, no Cast Rural Show. Aline, seja bem-vinda mais uma vez. E aí vamos começar. Da onde veio a Aline Micos? Como que começou? Qual que foi a ideia? Falei assim, vou virar agrônoma. Lá atrás, como é que foi? Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Você já me apresentou, eu sou a Aline, né? Eu sou engenheira agrônoma, mestre em ciências ambientais. Estou concluindo doutorado em desenvolvimento regional e meio ambiente. Então, meu orientador Fabrício, um abraço para você. Até novembro a gente consegue, a gente chega lá, se Deus quiser. Mas isso se dá graças a Rolim de Moura, Rondônia. Eu sou paranaense, vim recém-nascida para cá, mas essa oportunidade de eu ser hoje Aline, engenheira agrônoma, funcionária de carreira da Emater, é graças a essa cidade maravilhosa e à Universidade Federal de Rondônia, onde eu fiz a minha graduação e todas essas pós-graduações. Mas antes de qualquer título, eu acho que o mais importante é o de ser mãe. Eu tenho um filho de 5 anos, Gael, um beijo, mamãe te ama, tá? E eu sou alguém que vive o agro, né? Ele não é apenas uma profissão, é como se fosse a minha trajetória, né? Onde tive vários aprendizados, acima de tudo, encontro com pessoas extraordinárias. Desde cedo aprendi que a terra ela nos ensina a ter paciência, resiliência e que a colheita ela começa muito antes da semente ser plantada. Então, trabalhar no agro, para mim, vai além de produzir, transformar vidas, trazer alimento para o mundo e cuidar do que temos de mais valioso, que é a nossa natureza. Então, o agro, eu posso dizer que faz parte de mim, não só como alguém que trabalha nele, mas alguém que vive no campo. Ó, que bacana, hein? E o trabalho no agro é apaixonante, né, Aline? Sim, eu comecei minha trajetória lá muito cedo, tá? Na minha adolescência, quem não me conhece, eu sou filha de apicultores. Então, seu Cláudio Micos, um abraço, pai. Dona Marcelina, um abraço, mãe, amo vocês. Eles são apicultores e eu vendia mel na feira. Naquela época, em Rolim de Moura, só tinha 2 locais que fazia feira. Era em frente ali o Aloísio, que era feira de quinta-feira, e atrás do Cândido Portinari, que era A feira é de a domingo, né? feira de domingo, isso Eu mesmo. lembro, eu via Eu bastante. vendia mel, né? Eu ia cedo de madrugada montando a barraquinha, e aí tinha as barracas de pastel, né? O pessoal voltando tudo das festas do CTG, da balada. Antigamente, na Igreja Matriz, o pessoal fazia, depois da missa, ficava a noite toda ali, né? Sim, Se sim. divertindo. E de lá eles iam, né, comer pastel, mas eu já conheci me entrosar com agro ali, né? Comecei a trabalhar no comércio muito cedo, aos 16 anos comecei a trabalhar na Megasoft Informática, quem é mais antigo lembra, que ela não trabalhava hoje só com comunicação visual, ela trabalhava tanto na parte de informática, de cursos, de assistência técnica e até de lan house. E quando eu terminei o segundo grau, né, eu trabalhava de dia na Megasoft e à noite fiz o segundo grau. No primeiro ano não tinha dinheiro para pagar a inscrição do vestibular. E naquela época
Eu não fiquei frustrada por isso, porque eu acho que cada coisa a gente tem que ter paciência e esperar. Tudo tem seu tempo, Tudo né? sem ter o seu tempo. Tanto que tem em Eclesiastes, né? Há um tempo certo para que todas as coisas acontecerem. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu comigo. Não fui eu que quis ser agrônoma. A agronomia me escolheu. Por que eu digo isso? Porque na época eu só tinha 2 cursos, pedagogia e agronomia. E a gente sai do 2º grau muito perdido. A gente não tem noção de que faculdade fazer. E eu sabia que pedagogia não me identificava naquele momento. E eu fiz agronomia por aventura. Então, no 1º ano eu não fiz o vestibular, não tinha dinheiro. Aí, no 2º ano, eu consegui pagar a inscrição, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E passei em 10º colocado. Passou bem. Passei bem. Colocado. Eu sou da 5ª turma de agronomia do curso da Unir aqui de Rolim de Moura. E da minha turma de escola pública só tinha 3. A maioria era do classe A, de Porto Velho, de outras regiões, estudavam, né, teve uma boa base do ensino médio, né? Que é uma realidade muito triste, que quando, né, realmente as vagas das universidades públicas não é para as pessoas que realmente, né, precisam. Então, né, o início do curso eu fui me apaixonando, porque eu achava que a agronomia era só plantar e colher, e é muito mais do que isso. A gente tem a engenharia de alimentos, a gente tem a engenharia agrícola, a gente tem a topografia, a gente tem a segurança de alimento, a gente tem a irrigação, a gente vê tanto a área animal como a área vegetal, então é uma área muito ampla. É imenso, E né? imenso leque que pode nos dar de oportunidade. E a partir daí, eu percebi que a minha praia era agronomia. Então, às vezes a gente não escolhe o caminho escolhe a gente, França. E eu acho que a agronomia, ela me escolheu. Que coisa boa, hein? A agronomia escolheu você e demorou um pouco para me achar. França, eu lembro de você no Banco Bradesco. Pois Eu é. trabalhava na Megasoft na época, isso deve ter uns 20 anos para mais. Mais ou menos por aí. Tem uma história aí. Eu sou da 18ª turma de agronomia. Eu Então. poderia ter feito parte da primeira. Mas é muito bacana, né? Às vezes a agronomia demora um pouco para escolher a gente, mas quando tá marcada é a nossa vez, é a nossa vez, né? Acontece. E hoje eu percebo, né, que como essa etapa, assim, desse processo, dessa espera, ela foi muito essencial na minha vida. Então, eu sou imensamente grata, principalmente a Rolim de Moura, né? Depois a Universidade Federal de Rondônia. Depois a Emater, que eu sou servidora de carreira já há 14 anos. Então, assim, assim que eu me formei, com 6 meses, eu fiz um processo seletivo e entrei. É isso que eu ia te Então, perguntar. Foi até rápido essa abertura do processo seletivo, isso, né? né? Então, assim, eu fui uma das poucas pessoas que teve a oportunidade de, logo que saiu da faculdade, já entrar para o mercado de trabalho. Mas antes disso, fui para São Domingos do Guaporé, depois eu conto um pouquinho mais sobre essa experiência. Foi bem bacana. Então, a gente já meio que entrando nessa área aí, como é que foi esse início na Emater há 14 anos já Há tá? 14 anos. Há 14 anos atrás, então era uma estrutura, vamos dizer, teoricamente diferente, era mais raiz, o pessoal falava que era tudo muito, muito difícil, as linhas era complicado para você chegar num sítio, mas como é que foi? Olha, os acessos, né? Eu comecei a minha carreira na Emater em Nova Brasilândia, fiquei 1 ano e meio lá. E realmente as condições de trabalho hoje, infraestrutura, elas eram mais precárias, né? As estradas ruins, os nossos veículos eram moto, então, tipo, era bem difícil o acesso. Hoje já melhorou bastante. Mas só o fato de ser mulher no agro requer uma dose de coragem. Tá? A gente passa por alguns desafios, principalmente porque é um setor que é dominado pelos homens. Eu trouxe até aqui uns dados do IBGE, que apenas 19% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são chefiados por mulheres. E isso não é diferente nas repartições públicas como nas repartições privadas, né? E outro dado interessante da FAO, 40% da força de trabalho agrícola vem das mulheres. A gente já está lá trabalhando, empreendendo. A diferença é que a gente não está liderando, né? Ainda falta espaço. E não foi diferente na Emater. Eu era a única mulher agrônoma no meio de um monte de homem. Então, até tem uma história, né, que eu coloquei aqui, que eu fui para um dia de campo, eu era a única mulher,
E eu fui mostrar uma técnica ali de poda do café, né, da importância, né, da poda e tal. E a sensação de discriminação daquele grupo masculino em volta de você, ela é impactante. Então, assim, aquilo lá meio que me intimidou. Mas a gente, com muita humildade, com jeito, com conversa, e com respeito, a gente consegue mostrar, né, o que realmente que a gente tem capacidade de estar ali. Porque a gente é subestimado o tempo todo por ser mulher. E não só como funcionária pública, até mesmo no atendimento ao público, né? Então, assim, eu acho que a terra, ela não faz distinção de gênero, França. O campo, ele precisa de mãos que trabalhem com amor e dedicação. E é isso que a gente precisa mostrar para o público rural, que ele ainda é muito masculino, que não importa o gênero, importa pessoas que queiram fazer a diferença, que estejam ali. Bacana. E hoje você já vê uma diferença de tratamento quando você chega a um produtor rural em relação a lá no início, até que com certeza foi mais difícil, até porque, como você mesmo falou, tinha poucas profissionais mulheres atendendo naquela época. Como você vê hoje? Hoje, eu acredito que o respeito que eu tenho é pelo conhecimento dos produtores a longo prazo. Se eu iniciasse hoje de novo, né, começasse hoje, fosse meu primeiro dia de trabalho, eu iria enfrentar os mesmos desafios. Nossa, então... Ele ainda continua muito competitivo e muito, o agro, ele é muito masculino ainda. Então, para você ter respeito, você não tem que ser só bom, você tem que provar que você é boa. E aí dá trabalho E para dá você. trabalho. Não que, como você falou, você tem que provar, você mostra o seu conhecimento, mas mesmo assim... Você precisa provar. Se você não fazer o A mais B, eles não vão acreditar que é A B. Exatamente. Nossa, deve ter sido difícil. Com certeza a gente está aqui todo dia trabalhando para ter essa igualdade, para poder ter essa melhora, né, no setor. Como é que você vê? Você acha que tem uma perspectiva? Como está melhorando hoje em dia? Eu acredito que as políticas públicas, elas vêm justamente por isso, né? Inclusão de gênero, né? Hoje, a Política Nacional de Aterna, ela tem uma cota até mesmo para ter profissionais, contratação de profissionais, né, mulheres, justamente por causa disso. E até mesmo dentro das políticas públicas, não só para nós profissionais, que somos, né, tanto funcionário público ou da esfera pública ou privada, as políticas públicas, o público prioritário é mulher. Então, o Pronaf Mulher é uma linha de crédito específico justamente para alavancar e elas serem empreendedoras. Quando você vai fazer um chamamento público do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, se você tem uma quantidade X de recurso, se tem uma mulher ou um homem, a mulher ela tem prioridade. Na questão da regularidade da regularidade fundiária, os últimos títulos, eles vieram com dupla titularidade, com o nome do homem e da mulher. Porque o que acontece? Hoje, a legislação trabalhista, ela mudou. Então, a mulher antigamente pegava os documentos do marido, apresentava para o INSS e ela se aposentava. Hoje, se ela não comprovar, ela vai ter que entrar de forma judicial. E o papel nosso é orientar. Digníssimo, você está tirando pelo menos uma nota fiscal no nome da sua digníssima esposa como produtora rural? Porque se ela quebrar um braço, como é que ela vai acessar o benefício do INSS? Ela precisa comprovar a partir de agora. Então, assim, as políticas elas estão se fechando. E isso é bom para a gente. Porque a gente... tira aquele peso das costas de provar que você é boa, sendo boa e que você tem conhecimento, mas que você está ali porque você tem o mesmo direito, não por causa de gênero. Bacana, bacana, é importante. Até eu entrei nessa questão que hoje a gente percebe, as últimas turmas, pelo menos aqui, nós que somos aqui de Rolim de Moura, que a gente ainda tem um pezinho ali dentro da Universidade Federal, o curso de agronomia hoje, 60% dos alunos que entra mulheres. Então a gente vê que, pelo menos assim, em forma de quantidade, as mulheres estão dominando o agro. Bom, eu não iria falar isso aqui, porque eu sou uma pessoa, né, uma mulher
que não fala esse tipo de coisa, mas na minha época, no curso de agronomia, né, sempre tinha os apelidos, né? Os agrônomos, né, tinham os apelidos, os da engenharia florestal são os pica-pau, né, e assim por diante, toda, né, Piadinha de coisa da faculdade. juventude, né, Sim. todo mundo é jovem. Mas na minha época, o curso de agronomia, ele se resumia a homem, né, igual navio pirata. Ou tinha homem, tinha canhão. E os canhão era a gente. Então, assim, numa turma de 40, tinha 3 mulheres. Então, Era bem assim, era bem desproporcional, né? desproporcional. A minha turma foi a primeira turma, assim, que tinha um pouquinho mais, tinha 7 meninas, né, de 40 pessoas. E, assim, e você vê que no processo de formação, iniciava-se com 40, formava-se 7, 11, não sei se continua nessa mesma proporção, Hoje né? eu acho que tá uns 50%. 50%. Porque é triste, porque é muito investimento, né, que o governo tem ali, a instituição tá os professores de alto gabarito, inicia 40 pessoas para finalizar só 7 no processo, né? Como você falou, é o desperdício da capacidade que a universidade tem. Mas hoje a gente vê que está melhorando. O problema que eu vejo, talvez a formação base, né? Os alunos chegam com aquela história que vem na internet, que a agronomia é só cachaça, festa e truco, e chega lá na hora de uma prova de irrigação, né? Na prova de entomologia. Eu lembro que quando o primeiro período de agronomia foi o pior período da minha vida, porque, como eu falei, a maioria dos estudantes vieram de cursinhos bom, classe A de Porto Velho, de escolas particulares, tiveram uma boa base das matérias básicas, né? Aí quando chegava a disciplina de química, de matemática, isso aqui é revisão do segundo grau, aquelas equações eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, meu Deus, foi tão traumatizante e tão difícil o primeiro período que eu achei que não iria dar conta de fazer agronomia. Aí quando você acha que fica bom, que você consegue passar o primeiro período, aí vem a tal da hidráulica, vem a tal da irrigação, aí vem a tal da fisiologia vegetal e animal, porque são completamente diferentes. E dentro do animal não é só um tipo de organismo, tem vários tipos de organismo, porém que o médico estuda só anatomia humana. Não, o veterinário, o agrônomo na zootecnia, ele vê lá o cavalo, vê o coelho, vê a galinha, vê o peixe, que são fisiologias totalmente diferentes. Então é muito complexo. E na época, quando eu fiz o curso de agronomia, saiu uma matéria na Veja, que era considerado o segundo curso mais difícil do Brasil. Eu falei, eu tô enrolada. Eu achei, devia ter feito pedagogia mesmo. Eu achei que era só colocar a semente e esperar a planta subir. E tava tudo certo. Mas e aí? A gente voltando ao papel na Emater, como é que você vê hoje a questão da agricultura familiar, que é o pilar, né, da assistência técnica e da extensão rural, que é o que a Emater trabalha? Como é que você... Dentro da Emater, o nosso público prioritário são os agricultores familiares, né? E para ser produtor familiar tem todo um enquadramento, né? Questão de área, né? Que tamanho da área que o produtor tem do imóvel rural, renda, né? Às vezes ele tem uma área pequena, mas não se enquadra porque tem uma renda, já passa para médio produtor, né? Ele tem, né? Então tem uma série de fatores. Mas eu trouxe umas informações anotadas, que, né, a agricultura familiar, de acordo com o IBGE, 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil são da base familiar, né? E de acordo com a Organização das Nações Unidas, né, a agricultura familiar tem um papel fundamental na garantia da segurança alimentar, para isso contribuir para a oferta de alimentos diversificados e de qualidade. Porque quando você pega o agro médio e grande produtores, a soja, os confinamentos, os grandes commodities, né? Para onde que vai isso? Vai tudo para exportação. E o pequeno produtor? Ele que plantou arroz, o feijão, a salada, o leite, o queijo, as coisas que a gente põe dentro da comida, que a gente come todos os dias. Então, a agricultura familiar, ela, de certa forma, ela deixa a renda mais, de uma forma mais equilibrada. Você percebe-se como os comerciantes ficam felizes quando sai o pagamento do leite, como é que o comércio fica aquecido, né? Porque esses pequenos produtores, eles fazem mover a economia local.
o médio, o grande, o dinheiro vai todo para fora, né? Então, assim, é importante também, a gente precisa deles, mas eu acho que precisa ser investido mais ainda no pequeno, porque as tecnologias, ela não é só para o grande, é para o pequeno também ter melhor qualidade de tempo, poder ter uma receita melhor, enfim. E eu acho que esses pequenos produtores, eles precisam de mais apoio, né? E a gente, a cada dia que passa, eles estão tendo mais dificuldade, tanto para ter acesso ao crédito rural, como para ter acesso às políticas públicas também. E qual que é o trabalho, e aí já se tratando da Emater, que desenvolve com o pequeno produtor? Qual que é o trabalho A que assistência técnica gratuita, né? Então, a Sim. gente faz o acompanhamento ali das nossas famílias cadastradas. Elaboramos também o crédito rural para o produtor rural. Fazemos a parte ambiental, que seja o quê? Uma outorga de água, que é o uso racional da água. Então, a gente já dá aquela orientação da importância da preservação do meio ambiente. A gente trabalha a questão das políticas públicas, veio muda, distribuição de muda, calcário. Então, todas as políticas públicas voltadas para o agro, para a agricultura familiar, elas são jogadas na Emater, né? A SEAGRE joga na Emater, através do governo do estado, e a gente executa, porque a gente tem 52 escritórios. Ou seja, 52 municípios do estado de Rondônia. A gente está distribuído no estado de Rondônia de forma estratégica para atender os pequenos mesmo. bacana. E nesse acompanhamento, eu falo conversando contigo dentro do seu tempo de Emater. Você conseguiu acompanhar assim, uma família dando assistência e viu a mudança, viu a melhora? Como é que você vê? Sim, se tem algum exemplo, pode dar? Tenho um exemplo. Eu vou contar um caso de Nova Brasilândia do Oeste, para valorizar nós mulheres, né? Tinha uma produtora que ela fazia polpa no liquidificador, congelava e levava no isopor na cidade para vender. E o marido tinha vergonha. Polpa de frutas. Polpa de fruta. Uhum. E ela foi fazendo as polpas e foi vendendo. E entrou naquela época, no ano de 2011 para 2012, teve o programa das agroindústrias, um programa de Estado. E a gente orientou essa família a construir uma agroindústria e registrar. Então, se juntou, são 4 irmãos, os homens, eles construíram a infraestrutura. As mulheres, a gente capacitou para fazer a manipulação das polpas de fruta dentro das boas práticas de fabricação, Sim. atendendo os procedimentos operacionais padrões para garantir a segurança alimentar, atendendo a legislação. E os homens foram para o campo plantar, as mulheres processavam e tinha um que trabalhava a logística de entrega e comercialização. Então, foi uma transformação. Eles passaram de ver a propriedade rural como um produtor do campo e começaram a se tornar empreendedor. E quem começou a história foi uma mulher. E hoje, o esposo dela, é ele que faz a comercialização, é ele que faz as vendas, é ele que organiza toda a gestão ali. Mas no primeiro momento, ele não acreditou. Por isso que eu falo que nós mulheres, nós somos resilientes. Diferente do homem. O homem, ele é mais focado. A mulher, ela persevera. Então, a mulher, ela falou assim, vamos trabalhar, mas ele tá com vergonha. Ele tava com vergonha de levar naquele momento, né? Porque toda vez que ela ia pra rua, eles iam fazer compra na rua, Sim. ela levava o isopor pra vender as polpas e ter o dinheirinho dela. Era uma forma dela, ela não teve vergonha desse passado, desse começo. E ele ficava constrangido. E hoje, né, é a Frutipolpas lá de Nova Brasilândia. Um abraço pro Alessandro, pro Carlinho, se vocês estiverem assistindo a gente, as meninas, saudade aí de vocês. Eu vejo que transformou a realidade dessas pessoas, né? Transformou a vida dessa família. Eles passaram a ser de pequenos produtores rurais a empresários. Que bacana. E aí tudo começou com a caixa térmica. Tudo começou com uma com caixa o marido de isopor. vergonhoso, as mulheres dominaram e buscaram. E hoje é uma agroindústria de sucesso na região. Na região. Que bacana, que bacana. Então aí, você, marido, se a sua mulher tem uma ideia aí, deixa ela executar. Não seja vergonhoso, não. Apoie. Quem sabe aí pode você se tornar um grande empresário na sua região. Na verdade, eu sempre digo que por trás de um grande homem de sucesso tem uma boa mulher, né?
atrás de qualquer homem mal sucedido tem várias mulheres. Então, é bíblico isso, né? É uma questão de lógica, né? Por que Sansão se perdeu? Porque ele foi dar ouvido para outras mulheres, né? Perdeu o foco dele principal. Então, é bíblico isso. E eu acredito que é uma união ali, porque a divergência de gênero ali e a troca, ela é bacana. A partir do momento que tem respeito, que tem troca, o crescimento e a prosperidade, ela é automática. Que bom, que bacana, que bacana. E aí, atendendo a agricultura familiar, como é que você vê aí a questão da sustentabilidade hoje no campo aí dos nossos agricultores familiares? Hoje se prega muito a sustentabilidade, né, você produzir, economizando recursos e tudo mais. Como é que você vê? Bom, França, o agro ele vem passando por diversas transformações significativas e a sustentabilidade ela não apenas auxilia na produção do meio ambiente, mas também melhora a eficiência, né? Aqui em Rondônia, a nossa vocação é agropecuária, né? E as principais atividades incluem corte e leite, soja, milho, café e cacau. E dentro dessas atividades, o desafio ele é conciliar o crescimento econômico com a conservação dos recursos naturais. Um ponto essencial para a sustentabilidade a longo prazo, né? Então, as pessoas elas visualizam o meio ambiente como despesa e eu vejo como investimento. A partir do momento que eu estou cuidando da minha área de preservação permanente, eu estou cuidando da minha água. Eu estou mantendo recursos para as próximas gerações. Isso não é utopia, isso é real. A gente não viu a crise hídrica que a gente passou nesse último ano, né? Foi terrível. E a seca que teve, as queimadas, os problemas pulmonares, isso, né? Os problemas climáticos vão acontecer, mas a gente pode fazer com que isso aconteça mais devagar, né? E hoje a agricultura ela vem se intensificando, a agricultura de precisão, plantio direto, a tecnologia ela vem provando que você não precisa destruir para produzir mais. Você consegue aproveitar a mesma área e ter maiores ganhos e menos mão de obra consequentemente. Justamente, e aí você ainda consegue, na agricultura familiar, você consegue ainda adotar práticas sustentáveis aproveitando a sua própria área, vamos dizer, uma reservinha que tenha lá, né? E assim, eu costumo dizer, França, que quando a gente cultiva respeito à terra, a colheita ela vai muito além dos grãos. A gente semeia vida, esperança e um futuro, não para Brasil, eu falo Rondônia, que a gente está em Rondônia, né? Então, se eu não uso a minha água de forma racional, qual o impacto que estou causando? Eu vou mostrar aqui o meu telefone, né? Todo mundo já teve vários. O seu último, você jogou onde? Tá com as crianças. Tá com as crianças. Mas antes de ter criança, você joga onde? Aline, vou ser sincero, eu tenho guardado quase todos. Mas a maioria das pessoas, elas jogam todos os eletrônicos onde? No lixo comum. No lixo. Esse lixo comum, ele vai para onde? Vai para os aterros sanitários. Isso aqui é rico em quê? Em metais pesados. Isso aqui vai para o lençol freático. E a gente mesmo vai consumir. Aí o que acontece? Aumenta a incidência de problemas neurológicos nas crianças que hoje tem uma incidência muito alta. Por quê? Porque a gente mesmo contaminou o nosso né? Local. O ser humano é o único ser que ele consegue estragar aonde ele mesmo mora. Né? Para não ser mais tão grosseira na palavra, ele consegue jogar lixo em cima do que ele come. O planeta Terra ele é como uma nave espacial. Né, que você tá ali, você tem que aproveitar todos os recursos que tem ali. Não tem como você sair de dentro. Então, como é que você vai pegar esse planeta Terra e mudar de lugar? Não tem como. Você tem que cuidar de onde você tá, né? Tem que cuidar de onde você tá. E aí, até o que eu falo, né? Vamos supor, se eu começo a trabalhar a sustentabilidade, porque a sustentabilidade não é só meio ambiente. Se eu for olhar o meu corpo humano, se eu tiver com um problema, não tiver em equilíbrio com o meu financeiro, com o meu emocional e com o meu físico, eu tô insustentável. Eu vou adoecer em alguma área. E isso, na sustentabilidade, as pessoas pregam só meio ambiente. Se eu pego um produtor rural que ele está endividado,
eu tenho que trabalhar com ele para ele recuperar a parte econômica dele ali, para que ele consiga ter tempo de lazer com a família dele, para que ele consiga ter lazer e para que ele consiga ter lucro e fazer do imóvel dele seu empreendimento rentável e que seja sustentável. Então, as pessoas ficam muito focadas em sustentabilidade, em reflorestamento, e não é isso. Acha que é só isso, É né? só isso, não é só isso. A partir do momento que eu consigo incluir aquela pessoa numa política pública, eu consigo dar acesso ao crédito rural, ela consegue ter lazer, ela consegue comprar um carro. E trabalha melhor E depois. ela trabalha melhor e feliz, eu estou trabalhando na sustentabilidade daquele núcleo familiar. Então, eu estou transformando vidas. Então, sustentabilidade não é só verde. Sustentabilidade é o organismo em si. Todas as interações que tem entre o ambiente e as famílias e a flora, a fauna, enfim, em tudo. E a melhor forma de explorar isso é trabalhar de forma racional, né? Eu sou pequeno, vou trabalhar com um sistema de irrigação mais eficiente, que utiliza menos água. Eu tenho pouca mão de obra, vou utilizar a fertirrigação que na própria água faça a irrigação de forma eficiente, diminuindo mão de obra e conseguindo, né, conseguir competir com valores com os grandes, né, ganhando aí, reduzindo né? Custos, né? Exatamente. Talvez ele não vai ganhar na quantidade, na mas proporção. vai ganhar reduzindo custos, né? Exatamente. Então, que bacana. Isso é importante a gente ter essa visão, que é uma visão diferenciada. Que a maioria das pessoas só escutam e só veem. Sustentabilidade é deixar uma árvore de pé, uma floresta em pé, mas não vê essa questão aí, tanto pessoa como a natureza, o ciclo que ela está, a sociedade que ela está inserida. Total. Tanto que na Emater, né, a gente trabalha a área social, a área econômica, né? Então, já para casar isso, porque a gente não vai trabalhar só a parte técnica. Às vezes você está com um produtor rural que está com uma depressão. E como é que você vai motivar uma pessoa com depressão a trabalhar? Então, você tem que fazer todo um trabalho. E tem também a questão cultural, a rigidez comportamental da pessoa ali naquele ambiente. A pessoa, eu fiz a vida toda foi assim, eu vou fazer a vida toda assim, eu não vou mudar, né? E hoje as pessoas têm que estar aberta e receptiva a mudanças para ela evoluir. Então, quando a pessoa está fechada para o mundo, ela está insustentável, porque ela acaba se sofrendo e se penalizando muito mais. É bacana. Isso dá um corte. Eu gostei dessa parte que é um pensamento diferente do que normalmente a gente costuma ouvir e ver por aí. É bacana. E aí, a gente vai chegando mais ou menos próximo ao nosso fim aqui do nosso programa. Como é que você vê aí o agro aí nos próximos anos? Como é que você imagina como é que vai ser, ou qual que é as suas ideias aí pro agro que tá vindo aí? Eu espero que de verdade o gênero não seja mais um fator limitante, né? Temos excelentes profissionais mulheres, né? E excelentes homens. A gente não tá para competir, não é para ser o melhor cota, a gente tá para somar forças mesmo. Eu costumo dizer que a gente não tem concorrentes, a gente tem parceiros. Porque não tem como você ser bom em todas as áreas da agronomia. Né? Quem é bom na área ambiental, quem é bom de café é café, quem é bom em soja, quem é bom em pecuária é pecuária, mas não peça para uma pessoa que só sabe fazer crédito rural para dar uma aula de cafeicultura que ela não vai conseguir. Então, é um leque muito, muito grande. Então, para mim, o agro ele é muito mais do que um trabalho, ele é uma vocação de vida. Quem vive do campo aprende que dia após dia, cada amanhecer traz desafios, mas também a promessa de uma colheita rica e aprendizados de esperança. Tudo o que eu conquistei na minha trajetória foi graças ao agro. Ele me ensinou o valor do tempo, do cuidado com a terra e da confiança que se a gente semear com dedicação e amor, a gente vai colher frutos abundantes. E por acreditar em poder, do poder transformador da agricultura, eu dedico de todo o meu coração a promover um mundo mais sustentável como ser humana, né? Aqui eu gostaria de compartilhar um trecho bíblico que me inspira, né? Que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura, colherá com fartura.
segundo Coríntios 9:6. Então, que a gente possa, dia após dia, semear gestos de cuidado, conhecimento e empatia para a gente colher prosperidade, união e fé na manhã. O agro, ele é vida, ele é resiliência, ele é futuro. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com outras famílias, levando um pouquinho de conhecimento que eu tenho com amor e esperança a cada semente que eu semeio, né, a cada propriedade, a cada visita que eu realizo. Bacana, bacana. E para te acharem? Já estamos finalmente. Qual é o arroba? Eu trabalho na Emater Regional de Rolim de Moura, tá? Para vocês me acharem nas redes sociais, @Aline Micos. Eu tenho um projeto futuramente de ter um canal também no YouTube com informações técnicas, mas isso é a longo prazo. Mas lá no meu Instagram tem bastante conteúdo técnico, informações. Inclusive, eu fiz um último post falando do programa Desenrola Brasil, né? Onde é um programa onde os agricultores vão renegociar suas dívidas. Quem quiser dar uma olhadinha lá. E eu estou muito feliz e honrada de estar participando aqui desse cast. E muito feliz mesmo, França, porque você foi estagiário lá na Emater, a gente conviveu quantos meses? 2, 3 meses? 3 meses de estágio ali. E eu, antes de entrar na Emater, eu acredito no poder do pensamento. Quando eu estava na agronomia, no 3º período, eu falei assim, o meu sonho um dia é trabalhar na Emater. Aí, quando eu fui para o meu estágio obrigatório, eu vou estagiar na Emater, porque eu vou um dia trabalhar na Emater. E fiz o meu estágio na Emater, de Rolim de Moura. E eu vou trabalhar na Emater de Rolim de Moura. E quando eu me formei, eu fui para São Domingos do Aguaporé, trabalhar numa agropecuária, né? E naquele dia, eu tinha mandado meu currículo para a Emater, que era processo seletivo, né? Não era concurso ainda, não era empresa pública. Era um dia de folga e eu estava na Bolívia, né? Costa Marques, né? Bem pertinho. Eu recebo uma ligação que eu tinha que estar no outro dia de manhã para fazer uma prova, 7h30 da manhã, em Porto Velho. Nossa Senhora! Isso era umas 10 horas da manhã. Aí eu fui direto para São Domingos, né? Não tinha mais ônibus. Falei, eu perdi minha oportunidade de fazer a prova. E eu tava lá, né? Cheguei na agropecuária onde eu assinava e era responsável técnico da agropecuária, sentada, triste. Aí chegou um cliente que ele era de Cacoal. Aí eu perguntei, você tá indo pra Cacoal? Eu tô indo daqui a pouco. Opa, peraí. Aí eu falei, olha, você não me dá uma carona até... Você vai por Alvorada ou você vai por Rolim de Moura? Não, eu vou por Rolim de Moura, que tem, né, como ir para as duas rotas. Você me dá uma carona até Rolim de Moura? Porque tem uma prova que eu preciso fazer em Porto Velho e não tem mais táxi, não tem mais ônibus. E ele me deu a carona. E o último ônibus da Ucatur, se eu não me engano, é 10h30 ou 10h40 aqui em Rolim. Eu cheguei faltando 20 minutos pro ônibus. Senhora. Tomei um banho, arrumei minha mala na casa da minha mãe, cheguei em Porto Velho 6 horas da manhã. Fui direto para a Emater, fiz a prova, acabou a prova, voltei, peguei o ônibus do meio-dia e voltei para São Domingos. Para trabalhar. E, tipo, eu era recém-formada, tinha uns 3 meses de formada, e poucos dias depois eu recebo a ligação que eu tinha sido aprovada e que minha lotação era em Nova Brasilândia. Que coisa boa. E com 1 ano e meio surgiu a oportunidade de ser supervisora, né, no escritório regional de Rolim de Moura, e eu realizei o sonho de estar lotada em Rolim de Moura. Então, eu acredito muito no poder da visualização e do pensamento. Então, como Albert Einstein disse, né, a velocidade do pensamento, ela é muito rápida, né? E foi assim que aconteceu comigo. E cada mulher e cada pessoa vai ter sua trajetória, sua experiência e as suas histórias. Como a gente falou, nem no comecinho, tudo tem seu tempo certo e vai acontecer. E vai acontecer. Muito bem. E você que tá aí, tem a sua história inspiradora? Manda aí pra gente e coloca aí nos comentários aí do nosso Ruralcast. Passa aí pra gente as suas histórias. Aline, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado aí por essas aulas que você deu aqui hoje.
Espera aí que em novembro saia o doutorado, né? Em novembro. Ai, se Deus quiser. Que consiga finalizar o doutorado aí para ser a nossa doutora Aline aqui da Emater. Graças a Rolim de Moura e graças a Unir. Olha que coisa então, boa. Você vê, né? A gente, tem oportunidade, as pessoas elas não valorizam, né, aonde está. Eu acredito que não, independentemente da área que você escolha, você tem espaço. E hoje as universidades estão muito popularizadas, né? Você tem várias opções de cursos em Rolim de Moura, desenvolveu muito. Então, assim, eu sou muito grata à minha cidade e eu acho que Rolim de Moura é o melhor lugar do mundo para se morar. Não trocaria por nada. Coisa boa. Obrigado, Aline, pela presença. Eu que agradeço, França. Obrigado a você que acompanhou a gente no nosso Ruralcast. Na próxima terça-feira, conto com a sua companhia, com a sua presença. Ah, não esqueça aí, deixa seu like, já se inscreve no canal. Vem com a gente, vem no Ruralcast, para você conhecer histórias como a da Aline, histórias inspiradoras no agronegócio. Vem com a gente, Ruralcast, toda terça, a partir das 11 da manhã, aqui no nosso canal. Valeu, tchau, tchau e abraço, até a próxima.